algumas questões, né, que ficam por último aqui para a gente tratar, né? Diz respeito aí se essa decisão é total, se a decisão de improcedência liminar for total, estamos falando de sentença. E se for sentença, recurso de apelação. E o 332 fala do recurso de apelação, né? Ele diz aqui que parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do 241. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Ou seja, havendo decisão total de improcedência liminar, ou seja, uma sentença, né, de todos os pedidos ou de um único pedido de mérito formulado pelo autor inicial, e o juiz vem e sentencia, né, põe fim ao trâmite em primeiro grau de jurisdição, decidindo de maneira total todos os pedidos, essa sentença, não temos dúvida que cabe apelação. E o que vai ser feito? Vai ser feita a intimação do autor a respeito da sentença, tá? Quando ele for intimado dessa sentença, é que começa a correr o prazo para o seu recurso de apelação, o prazo de 15 dias que ele tem para apelar da sentença, tá? Se ele não apela da sentença, essa sentença transita em julgado, ok? Então ele tinha 15 dias para recorrer, porém não recorre, tá? Não interposta a apelação, trânsito em julgado. O que diz aqui o parágrafo 2º é que o réu vai ser intimado desse trânsito em julgado, tá? Na forma do 241. Qual a finalidade de intimar o réu? Bom, ele vai ser intimado para ele tomar conhecimento dessa decisão de mérito, essa sentença de improcedência liminar. Porque se o autor resolver propor novamente a ação, ele vai poder, o réu, tendo ciência, alegar coisa julgada. Dizer, olha, ele já propôs a ação uma vez e já houve uma sentença de improcedência que transitou em julgado e fez coisa julgada. Então é para valer-se, né, da exceção ali, para poder valer-se da alegação da coisa julgada, caso o autor entre novamente com essa mesma ação já julgada improcedente de maneira liminar, é que o código determina a intimação do réu, tá? Então ele tem que saber para ele poder no futuro alegar aí uma possível coisa julgada, ok? E se for interposta a apelação, tá? Porque se transitou em julgado é porque não foi, né? Se fez coisa julgada é porque não foi. Mas se o autor ele não fica contente com a decisão e recorre, nesse caso, interposta a apelação, o juiz ele vai poder se retratar, tá? O 332, parágrafo 3º é o que diz isso, né? Que o juiz ele pode aí se retratar num prazo de 5 dias da interposição do recurso. De quando ele toma conhecimento, então, do recurso de apelação, ele pode ou manter a decisão de improcedência, ou ele pode modificá-la, né? Ele pode reformar, ele pode, na verdade, se retratar e acabar com a improcedência liminar, tá? Se ele mantém a sentença, ou seja, ele não se retrata, ele continua com a sentença de improcedência, o réu é citado. Mas ele é citado para quê? Para fazer as contrarrazões do recurso de apelação, tá? Ou seja, houve recurso de apelação, juiz recebe, fala, não me retrato, suba ao tribunal. Porém, antes de subir, cita o réu para se manifestar em respeito ao contraditório, para ele poder fazer as contrarrazões ao recurso, e aí depois das contrarrazões, havendo ou não, o processo vai ser decidido pela instância superior, ok? Então, contrarrazões é citação do réu para contrarrazões, caso o juiz mantenha a sua sentença de improcedência liminar, tá? E se o juiz, ele, ao receber a apelação, resolve se retratar no prazo de 5 dias, e se retrata então, né? Afastando a improcedência liminar, e ele determina então a citação do réu, prosseguimento do feito para as fases posteriores. Mas aí a citação é para tomar conhecimento da petição inicial e abrir o prazo ali para contestação, tá? Então, exercício do contraditório, citação do réu para responder aos termos do processo, aos termos da petição inicial, uma vez que o juiz afastou a decisão de improcedência.
Ele entende mais que não é improcedente liminar aquela pretensão do autor. E aí então ele vai determinar a citação do réu a respeito da inicial, tomando conhecimento do processo para poder apresentar a sua contestação, ok? É isso que vem mencionado no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 332. E uma última questão que a doutrina está discutindo, tá? Nós mencionamos ainda há pouco, quando falamos aí da necessidade ou não, no caso da prescrição e decadência, de ouvir a parte antes, né? Se esse julgamento de improcedência liminar não ofenderia o princípio do contraditório, não ofenderia o artigo 9º, o artigo 10 do Código de Processo Civil, os princípios que regem o nosso processo civil atual, tá? A posição da doutrina majoritária, né, pessoal, é de que esse julgamento, ele acaba não ofendendo o contraditório, tá? Acaba, na verdade, postergando, certo? Então, com relação ao autor, por que não ofende o contraditório? Porque o recurso de apelação e a possibilidade do juízo de retratação asseguram ao autor o direito ao contraditório, tá? Então, aquela questão enfrentada nos autos pelo juiz e ele julgou improcedente, o autor tem direito ao contraditório através do recurso de apelação, tá? Então, embora ele não tenha sido ouvido antes, né, antes do juiz decidir pela improcedência liminar, nestas hipóteses do 332, mesmo ele não sendo ouvido antes, ele vai poder ser ouvido no momento da apelação, no momento em que ele recorrer. Então, o contraditório ele acaba sendo postergado para uma outra fase do processo. Tá? O juiz não ouve antes da decisão, mas sim vai ouvi-lo depois, podendo até se retratar, né? O juiz de primeiro grau vai poder até modificar o seu posicionamento. Então, respeito o contraditório, há a possibilidade do exercício na apelação e a possibilidade do juiz se retratar, até reconhecendo que pelo exercício do contraditório ele vai modificar o seu entendimento, tá? E com relação ao réu? Com relação ao réu, também não há ofensa ao contraditório, muito pelo contrário, né? O réu, se a sentença transitar em julgado, tá? Ou seja, não há recurso de apelação, não há prejuízo nenhum, então não tem que se falar em contraditório, porque a sentença transitada em julgado em seu favor, em favor do réu, uma vez que a sentença é de improcedência, ele não tem nem por que contrapor-se, contraditar a essa decisão, uma vez que ela lhe é favorável, né? Se há recurso de apelação, tá? Então a sentença não transitou em julgado e há um recurso tempestivo, porém o juiz não se retrata da sua decisão, ele mantém a decisão de improcedência liminar. O réu ele vai ser citado para apresentar contrarrazões, né? Está aqui no parágrafo 4º, né? Que se houver retratação, juiz determina prosseguimento do feito e citação do réu. Se não houver retratação, juiz determina a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso. Então, havendo recurso de apelação, juiz não se retrata, o que ele faz é dar oportunidade para que a parte contrária, o réu, manifeste-se em contrarrazões àquele recurso de apelação, tá? Então, as razões do recurso do autor estão expostas, ele vai dar a oportunidade do réu também expor em contrarrazões o seu entendimento, a sua tese recursal, ok? E se, então também não falamos de desrespeito ao contraditório, tá? Porque ele exerce o contraditório nas contrarrazões recursais, tá? E se houver recurso de apelação, porém o juiz resolve se retratar, né? Há uma retratação do juiz e ele afasta então a sentença de improcedência, nesse caso o processo tem o seu curso normal, né? Se o juiz entende que não é improcedente aquele pedido posto na inicial e afasta aquela decisão liminar, né, logo na primeira conclusão, ele então determinará o quê? A citação do réu, a possibilidade aí, né, da realização de outros atos processuais, até que ele possa então julgar o feito, sentenciar o feito de maneira definitiva, tá? Então, nesse caso, o processo tem o seu curso normal retomado quando ele afasta a sentença de improcedência liminar e o réu é citado aí para apresentar contestação, para apresentar a sua manifestação, a sua resposta em respeito ao contraditório. Então, mais uma vez, destaca-se que não há ofensa ao princípio do contraditório, esse instituto criado no novo CPC de improcedência liminar do pedido.
onde o juiz teria autorização, nessas hipóteses legais taxativas contempladas no inciso 2 no artigo 332, nos incisos e no parágrafo 1º, o juiz teria a autorização para julgar o feito improcedente, o pedido do autor improcedente, desde logo de maneira liminar, antes mesmo de citar a parte ré. Ok? Tranquilos? Beleza? Então encerramos aqui mais um tópico do nosso curso, do nosso conteúdo programático, que falava da improcedência liminar do pedido. Voltamos aí no próximo vídeo para tratar da questão da audiência de conciliação, ok? E mediação, né? Obrigado, pessoal. Até mais.